Bom dia, estudante. A gente está começando aqui o nosso PET 1, a primeira semana. A temática vai ser matéria e energia. O objetivo do nosso conhecimento aqui vai ser substância e mistura. Bom, o que a gente vai estudar sobre substância e mistura? A gente vai aprender a identificar substância pura, substância mista e tipos de transformações químicas. A gente vai tentar fazer uma explicação mais simples possível dessa matéria. Na química, a matéria existe na natureza. É classificada como substância pura ou mistura. O que seria substância pura? Apenas uma substância. E o que seria uma substância de mistura? Duas substâncias juntas formando algo. Alguma liga, algum líquido, algum gás. Para sabermos se uma substância é pura, devemos analisá-la quimicamente de sua composição. Por que quimicamente? Porque a olho nu você pode olhar uma aliança mesmo. Vamos dar um exemplo de uma aliança. Você olha uma aliança, você fala que ela é de ouro, mas você não tem certeza quimicamente que ela é pura de ouro. Ela provavelmente pode ter uma substância a mais, que seja a prata ou latão, alguma coisa ela vai ter a mais, provavelmente. Então a gente não pode falar que é uma substância pura, mas sim uma mistura. Pois a olho nu não podemos afirmar com certeza essa classificação, foi o que eu acabei de dizer. A olho nu você não tem uma certeza. Por isso a importância de conhecer as unidades estruturais, que são os átomos e as moléculas. As moléculas podem ser simples. O que seria uma molécula simples? Formada por apenas um tipo de átomo. Você vai ter na molécula só um tipo de átomo, independente do que seja, vai ser apenas um tipo, ou compostos formados por átomos diferentes. A maioria absoluta das substâncias puras interagem, se combinam, se formando as misturas. Geralmente, praticamente quase todo tipo de substância pura, ela se mistura formando uma mistura. A maioria das substâncias puras combinam formando as misturas. Estas podem ser misturas homogêneas ou solução homogênea. O que seria isso? Uma mistura que você não consegue identificar os dois tipos de substância pura que estão presentes. Ela fez uma liga ou um gás ou um líquido que você não consegue identificar o que foi misturado ali para fazer aquela substância. Ou heterogêneo, como aparece quando aparece mais de uma fase. É tipo assim, uma substância heterogênea como a água e o óleo. Ela tá ali, você vê a água e o óleo. Ela tá misturada, mas ela tá junta, mas elas não se misturam. Você consegue identificar uma ou outra. Vamos lá, vamos ver o mapa conceitual aqui. Matéria. A gente divide em substância pura, substância de mistura. Substância pura, átomo, molécula. Átomos iguais, substância simples. Átomos diferentes, substância composta. Foi o que eu falei. Um átomo igual a tudo, uma substância simples. Se tiver dois átomos diferentes, já é uma substância composta. A mistura. A mistura pode ser o quê? Homogênea ou heterogênea. Aquela que você consegue identificar os dois tipos de substância que está presente e aquela que você não consegue. Na natureza, a matéria que nos cerca sofre constantes transformações químicas. O que são essas transformações químicas? Vamos dar um exemplo simples aqui, a água. Você encontra a água na natureza, estágio líquido, estágio sólido e estado gasoso. Então é o que? São transformações químicas que a água passa, mas ela não deixa de ser água. E inúmeras substâncias são formadas. Em uma transformação química ou reação química ocorre o rearranjo das unidades estruturais. O que é isso? A estrutura de moléculas ela vai ficar o quê? Vai se diferenciar, ela vai estar presente de uma maneira, ela vai sofrer uma reação química que vai fazer esse tipo de molécula estar de uma maneira diferente. Mas o que? Mas não vai deixar de ser aquela mesma substância. Alteração de sua composição, de sua propriedade específica de substâncias. Bom, o que isso acontece? Isso aqui é quando você pega uma propriedade específica e de uma formação de substância e transforma ela em algo novo, algo diferente.
Podemos representar a reação química por uma equação em que temos os reagentes, substâncias iniciais que combinam e os produtos, os novos substâncias produzidas. Veja o exemplo da combinação de duas moléculas de hidrogênio H2 com um oxigênio 2. Dois oxigênios, duas moléculas de oxigênio, formando duas moléculas de água, H2O. Então, a gente pegou o quê? Uma substância do hidrogênio e uma substância oxigênio. Juntou as duas, as suas moléculas sofreram uma transformação. O que aconteceu? Houve um rearranjo das unidades, formando o quê? Um produto final, que é o quê? A água. Que é a água. Podemos observar diversas evidências de reação química, como mudança de cor, mudança de odor, produção de calor, liberação de gás. Bom, o que é isso? Você, para identificar uma reação química que sofre, o que a gente pode observar? É a mudança da coloração, a mudança do odor, a produção de calor, liberação de gás, entre outros. Assim, a gente pode identificar que houve uma reação química, houve uma transformação química. Bom, essa aqui foi a nossa primeira semana.